A gente está tendo mais medo de quando chega a primavera do que quando passa o inverno, do que quando chega o inverno. Geralmente era o contrário. A gente tinha medo do inverno, porque no inverno, se tu não trata e não alimenta as abelhas, elas morrem bastante. Diminui esse enxame, né? Então, tu perde muito enxame no inverno se tu não alimenta eles e não aquece eles, né? Então, nós já temos perdendo esse medo do inverno e começando a ter medo da primavera. Porque na primavera que começa a mortandade, começou de um certo tempo para cá. Já há alguns anos vem sendo registrada no estado do Rio Grande do Sul uma imensa mortandade de abelhas. Isso não é fato isolado e vem tendo graves recorrências em áreas em que as lavouras de soja estão literalmente tomando conta. Estamos em Mata, região central do estado, onde em outubro de 2018 aconteceu um desses episódios. Sim, aconteceu que o pessoal relatou, né, que viu um barulho de um avião, até pelas entrevistas, de um avião que passou no dia 12 de outubro, na parte da tarde, que fez essa rota da mata aqui, onde foi, provavelmente que foi afetada todas as colmeias, né, que foi começado a achar essas abelhas mortas no dia 15. No dia 15, onde o Maio e o Anselmo começaram a avistar as caixas mortas, e entraram em contato com a inspetoria veterinária local. E eu imaginei até sair ali na rua, né? Eu olhei quando o avião cruzou naquela posição, mais ou menos. O senhor viu, então? Sim, foi à tarde, né? Depois do meio-dia que o dito passou, né? Eu até imaginei, digo, os caras da FEPAM que andam aí fiscalizando, do IBAMA, né? Por causa dos desmatamentos, não mais. Polícia Ambiental que veio na mata, onde foi visitado os 4 pontos, início aonde pode ser considerado que começou o veneno, parou, e as 2 laterais, onde foram constatados 8 km e pouco de extensão por 18 km de comprimento, aonde isso registrou uma mortandade de aproximadamente de 420 colmeias. 420 colmeias, a gente faz uma conta vezes 60 mil abelhas que tem numa caixa, né? A gente acha mais de 25 mil abelhas mortas. 25 milhões. Milhões, não é mil. 25 milhões de abelhas mortas. Onde é um dano ambiental, né? A gente está preocupado também com a perca dos enxames, que é um tempo que nós vamos levar para reestruturar essa nossa apicultura que foi perdida, a perca do mel também, da produção de mel, que era o nosso ganho da produção de primavera, que perdemos toda aquela produção de primavera ali. A gente está preocupada porque a população foi atingida. Se foi via aérea ou foi via trator, atingiu, alguma forma atingiu. Sim, a gente tem conhecimento, sim, várias reuniões foi feitas junto com os apicultores, né, onde a gente tomou conhecimento do que estava acontecendo. O senhor pode descrever o que aconteceu? Se lembra como é que foi? A primeira notícia que eu soube foi através de um produtor, né, que houve talvez, né, uma aplicação de algum tipo de herbicida, de fungicida, né, que veio trazer a mortandade dessas abelhas, né. A gente não sabia da onde que veio, o que era, qual é o produto que estava sendo aplicado. Nos primeiros instantes a gente não sabia da onde que veio e nem que produto era, né. Hoje já se sabe mais ou menos que produto que foi aplicado, né, pelos exames que foram feitos. Nós acompanhamos. No momento que começou a mortalidade, o pessoal entrou em contato e constatamos a existência mesmo de uma mortalidade acima do que é normal até, tá? Algo assim atípico. E nós coletamos material e encaminhamos ao laboratório para identificar a origem do problema, né? Que essa é a função. E tu viste as colmeias? Tu viu? Tu esteve lá? Tu teve presencialmente? Olhou? Sim, verificamos. Naquele momento havia, nessa propriedade, havia 60 caixas
E pela a nossa contagem inicial, assim, em 45 já não tinha mais abelha viva, né? As outras andavam, apresentavam, assim, as abelhas apresentavam uma certa sintomatologia que diferenciava da normalidade, assim. Mas dessas 60 caixas, 45 já não tinha mais abelha. A gente encontrava abelha morta no alvado, abelha morta no chão, né, e a abelha chegando desorientada. E dentro da caixa tinha muita abelha morta também. O veneno de tão agressivo que ele foi, a abelha morreu na entrada da colmeia e contaminou alguma abelha que veio retirar ela para fora. Então, assim, ela entrou na colmeia lá embaixo, a que veio retirar ela foi morrendo. E ela, como a caixa é extremamente higiênica, ela vai fazendo a manutenção. Então, ela entrou, morreu, as outras foram retirar, foram morrendo. Essa abelha aqui foi uma das atingidas com veneno, né? Ela morreu totalmente, tá aqui, dá pra ver, ó, não foi mexida, tá aqui onde tinha o mel, não temos como que arrancar o cachinho. Onde ficou aí, apodreceu, as outras buscarem. Daí tá o ninho, ó, tudo, onde elas morreram. Acabou terminando o enxame, terminando tudo. Não sei se aproveitei uma caixa, porque agora a traça também invadiu. Tava cheio de mel. Ela tava com mel, ó, daí sumiu, a traça invade, olha. Isso aqui é o prejuízo nosso que não foi mexido nos favos, ela já comeu a madeira, já comeu isso aqui, tudo é perdido e tá se proliferando. Aí a traça invade e prolifera ligeiro, olha aí. E outras várias caixas tinha aí, eu já tirei para não haver o prejuízo da caixa, porque não tinha mais volta, né? O enxame tinha morrido. E aqui onde fica... As amostras coletadas foram enviadas para o LANAGRO, Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também foram enviadas para o LARP, Laboratório de Resíduos de Pesticidas, da Universidade Federal de Santa Maria. Os laudos já foram entregues às autoridades responsáveis. Todos os análises que nós tivemos acesso, foi muitas análises que a gente está comprovado que a Secretaria da Agricultura, através da Inspetoria Veterinária, buscou também o pessoal do ambiente, da Polícia Ambiental, que pegou as amostras, né? Todos os análises, todos os que me passaram, que eu pude ver e me informaram, todos deu fipronil, todos. O laboratório ele vai identificar resíduo de agente químico, né? Mas o que coincidiu no material de todas essas propriedades ali, essas apiculturas ali, foi o fipronil. O fipronil está presente em todas elas. Pois é, o princípio ativo, que é um dos piores que tem do inseticida, né? Que isso aí até é proibido, desde 2005 é proibido o uso disso aí. São aplicados na lavoura, né? Tanto na lavoura da soja, tem indicação, não tem indicação, né? Para aplicar da forma como a gente suspeita que tenha sido aplicado. Mas para causar esse dano, foi utilizada de forma irregular o produto. E os fungicidas, eu acredito assim, que em determinados momentos do cultivo eles aplicam o fungicida, né? E a abelha acaba trazendo esse produto para dentro da colmeia e esse produto fica ali como resíduo. Talvez não tenha assim um fator de mortalidade como tem, por exemplo, o fipronil, né? Que foi o que apareceu em todos esses laudos aí. De uns 7 anos para cá já vem mudando muito a apicultura, né? Porque começou muita lavoura de soja e bem no tempo da produção de mel,
é o tempo que eles começam a botar veneno, inseticida e várias outras coisas, e vai muito veneno nesse soja. Que época do ano é isso? É outubro que começa a plantação, mas dali uns 30 dias por aí, tem gente que planta mais cedo ou mais tarde, já começam a aplicar um veneno um lado ou outro. Eu me sinto, como é que eu vou te dizer assim, humilhado, porque onde é que não tem lavoura de soja na volta, hein? Que tu possa botar uma caixa de abelha? Aí como é que vou eu lá atender as minhas colmeias, como é que eu vou produzir o mel, se eu vou estar vivendo em função das lavouras? Né? Não existe. Hoje em dia os caras estão plantando soja até debaixo da cerca, na beira das faixas, como vocês têm visto aí. Vai eu plantar lá uma lavoura de milho na beira do asfalto, lá ver se o Dyer não vai lá saber quem é que plantou aquela lavoura de milho. Eu já vi isso em 80, tempo que a soja naquela época deslanchou e ali existia esses agrotóxicos, tudo à base de pó, pulverizavam, né? E o vento carregava a distância, tempo do DDT. Veio ocorrer isso agora, de poucos anos para cá, assim como uma década. Fortemente começou essa mortalidade de abelhas, né? Sem dúvida nenhuma, o vilão é a lavoura de soja, né? Tinha o bioma, né? O bioma pampa ali, ele está sendo substituído, tudo isso pela soja, pelo cultivo da soja. E junto com a soja tá aparecendo esses problemas. A gente está vendo esse problema que a gente consegue ver porque tem produtores que vivem da apicultura e eles têm, controlado, eles têm o número de caixa, mas a gente não sabe também a extensão, não só na apicultura comercial, também nas abelhas, as outras abelhas que existem no nosso estado, que são várias outras espécies, que a gente não sabe qual é o dano que está causando esse tipo de biodiversidade. Antes a gente fazia o manejo nas caixas, tudo, ia lá, só coletava o mel mesmo. Ia lá, tirava o mel sempre. Mas agora caiu a mais de 50% a produção. Isso daí todo mundo afirma que caiu, não tem o que dizer que não é de veneno, porque é bem no tempo que é passado o veneno, tu passa em tudo que é lugar, é uma carniça no meio das estradas, no meio de lavoura, que tu fica ali respirando. É possível que um inseto não vai prejudicar, né? Porque eles são bem mais sensíveis que o ser humano. Hoje o ser humano não está tendo essa noção ainda, mas um dia vai ter. E a partir do momento que essas abelhas estão sendo exterminadas ou mortas, eu não sei o que está acontecendo com elas, a gente desconfia. Coincidentemente, na época do uso desses produtos no campo, né, essas abelhas também, elas não polinizam, elas não dão só mel. Elas polinizam a própria soja, elas polinizam o milho, elas polinizam as frutas. E se isso acontecer, como é que nós vamos ficar? Rio Grande do Sul é um estado basicamente agrícola. Tem alguns pontos industriais, mas é basicamente agrícola, principalmente metade sul, né? E se nós não tivermos o alimento? Até hoje, no dia de hoje, não voltou ao normal as colmeias e a florada, né? A polinização das abelhas nessa área não voltou totalmente ao normal, está começando a se regenerar aos poucos. Aonde na semana passada um apicultor me disse que comprou 5 caixas, laminou elas novas, largou para pegar enxame, todos os anos ele pegava de 5 a 10 enxame nessas áreas, e agora não pegou enxame nenhum até agora. É uma preocupação porque as abelhas estão sumindo em todo o planeta. É essa mudança, esse avanço tecnológico da lavoura e outros, até, por exemplo, pomares e coisa parecida. Outro é modificação de plantas, que nem o transgênico e coisa parecida, assim, tudo afeta a abelha, né? Isso me preocupa muito. Aviões agrícolas, né, pulverizando em dia de vento as lavouras. Vai muito longe isso. Não vai só, pelo contrário, não vai fazer funcionar ali na lavoura, porque ele não vai cair ali, ele vai cair longe, ou nos rios, ou na outra lavoura, ou no outro local, né? E aonde tem que cair, não cai.
E principalmente em cima das cidades, estão pulverizando em cima de cidades, em cima de creches, eu não tenho noção. Eu lembro que o pessoal de Vacaria ligavam para cá e naquela época eles alugavam as nossas colmeias. Faziam proposta de alugar. Naquela época eu lembro até que pagavam de 40 a 60 reais por colmeia para deixar 30 dias nos pomares de maçã. Era uma safra levar 1000 colmeias lá. Isso aí. Hoje não. Hoje se as minhas abelhas vão lá, elas vão morrer. Entendeu? Então eles precisam da polinização das abelhas, de todos os insetos, mas estão provocando a mortandade desses insetos. O fiel dessa balança está indo muito para um lado que está dando muito dinheiro para alguns, mas eles mesmos estão sendo prejudicados. Eles não estão sabendo que eles mesmos estão sendo prejudicados, porque daqui a pouco não vai ter mais soja. Será que não foi um evento natural? Isso não é normal com as abelhas acontecer isso coletivamente, de repente? Não, jamais vai acontecer isso. Porque foi nesses dias aí, nesse dia que foi constatado o avião e teve uma pulverização via trator também, isso via trator é normal, né? No soja. E na dessecagem das lavouras também, antes de vir a plantação de soja, e não se constata nenhuma região de morrer tantas colmeias assim, numa só vez, né? Num só dia. Num só dia, assim, né? Poucos dias atingido todo esse número de colmeias em diversas localidades, porque vocês viram, são 18 quilômetros de extensão. 18 quilômetros de extensão, ia morrer todas as abelhas numa vez só. Cogitou-se também que nós usava caixa com madeira contaminada. Como que vai morrer abelhas com abelha contaminada se nós temos caixas dessas caixas que morreram há 10 anos usando a mesma caixa? Sai um enxame, entra outro, tu limpa daqui, jeito dali, consegue usar as mesmas caixas. Não tem como acontecer isso. As pessoas falaram que poderia ser doença da abelha. Doença da abelha é morrer todas as abelhas. Todas as abelhas. Isso não existe aqui, né? E no laudo não constatou nada de doença nas abelhas, né? No laudo das abelhas foi constatado veneno. Eu lamento, sabe? Sim. Eu lamento porque a apicultura e a lavoura, nós temos produtores rurais, né? Somos produtores de alimento. E eu lamento que acontece no dia de hoje essa desinformação no homem do campo para acontecer um ato desse. Né? É uma questão de todos nós nos preocupar com isso. Não é só o apicultor, o produtor de soja, o produtor de uva, o produtor, né, de arroz, todos nós temos que saber, e principalmente um especialista que é formado para isso, que é o engenheiro agrônomo. Eu acho que essa pessoa não está sendo bem utilizada no campo. As pessoas não estão dando o devido valor para o que é época certa, carência, o tempo, o que tem em volta, que tipo de plantação eu posso fazer ali. Eu posso botar soja junto com uva? Né? De que forma nós temos que equalizar essas equações para que todo mundo saia beneficiado? Então, isso eu acho que está faltando. E a abelha é só um veículo. Mas daqui a pouco vai ser a abelha, daqui a pouco é a formiga, daqui a pouco é a lagarta, daqui a pouco é o passarinho, daqui a pouco... E nós? E não é só nós que temos nesse, como é que se diz, nesse embate. Os criadores os plantadores de uva, os que plantam a oliva, os pessigueiros, a laranjeira. A maioria dos povos não vai ter fruta para comer. Vai comer soja? Eu faço um apelo. Nós temos que ter essa grandeza para que de nós formar uma integração e nós conseguir dar a volta por cima desses problemas que estão acontecendo. Porque não são fáceis, porque a abelha sumindo, nós somos os próximos.